Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar como é que faz para você chamar outra tela quando você clica no botão, que é uma coisa que o pessoal tava perguntando aí nos comentários. Dessa forma aqui, ó, tem esse botão, tem essa primeira tela e quando eu clico aqui, ele chama essa segunda tela, essa tela azul. Certo? Então, eu vou mostrar como é que faz isso. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a parte gráfica aqui no Qt Designer, que é muito mais fácil do que fazer na mão. Vou só diminuir aqui um pouco o tamanho da tela e colocar um botão. Essa primeira tela vai ser só isso. E colocar um texto aqui, segunda tela. Mexer um pouco no, mudar aqui só o tamanho do texto para ficar um pouco maior. Beleza, essa aqui vai ser a primeira tela. É só centralizar aqui um pouco. Certo, tá bom. É só clicar aqui em salvar. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho mesmo, para essa aula aqui específica. E o nome dessa tela aqui eu vou colocar primeira tela. Agora para adicionar outra, é só você vir aqui em File, New e cria uma tela principal aqui, Main Window. Vou diminuir o tamanho também, deixar próximo do tamanho da outra. Isso dessa forma aqui. E eu vou colocar um texto, né? E vou escrever aqui. Essa é a segunda tela. E aí vocês podem adicionar outros elementos nessa tela, botão, o que quiser, que eu vou comentar como que você faz para lá no código em Python você manipular os elementos da primeira tela, da segunda e quantas telas tiverem aí o seu projeto. Aumentar o tamanho da fonte também. E só trocar a cor de fundo aqui para ficar igual o que eu fiz ali no começo do vídeo. Você vem aqui em Background Color e escolhe a cor que você quer. Beleza, aí você clica aqui em salvar. Ele já está lá na pasta que eu criei, ó, tem que colocar no na mesma pasta os arquivos. E essa aqui é a segunda tela. Certo, as duas interfaces gráficas ali já está criada. Aí é só você entrar lá naquela pasta com o editor que você usa. É só entrar naquela pasta onde está salvo. Esse aqui é do que eu mostrei anteriormente lá. Eu vou abrir a pasta lá do arquivo novo. Você vem aqui Open Folder e eu salvei aqui na área de trabalho, aula 11. Aí agora sim, a gente só tem os dois arquivos que foram gerados lá no Qt Designer e eu vou criar o arquivo Python, né, para a gente fazer a lógica. Vou chamar de aula 11 também esse arquivo. Aula 11.py. Então eu leio o código aqui para a gente não perder tempo, né? Para não ficar digitando linha a linha de novo, e tal. Então esse aqui é aquele código básico que a gente cria em todo o projeto, importa o PyQt5, o IC para a gente poder usar esses dois arquivos que foram feitos lá no Qt Designer.
Essa aqui é uma função que eu criei para chamar a segunda tela. Aqui a gente inicia a aplicação e essa variável aqui, ó, primeira tela, é o objeto que vai carregar a referência lá do arquivo primeira tela, ó, usando o icload.ui, primeira tela.ui e o segunda tela. Então, sempre que você for usar um objeto, eu quero manipular, por exemplo, aquele botão, deixa eu mostrar aqui. Esse botão da primeira tela. Você clica nele aqui, você vê o nome dele. Ele é só push button. Se você tivesse criado outro botão, ele ia adicionar o nome sozinho aqui, push button underline 2. Mas esse cara aqui é só push button e ele pertence à primeira tela, né? Ele é um elemento da primeira tela. Então, como que faz para usar ele? Você já tem esse objeto aqui chamado primeira tela, onde você já fez a referência àquele arquivo, ó. Então, para você usar ele, você coloca aqui o primeira tela, que é o nome do objeto, com o nome do elemento lá. Lembra lá que é push button. Usa esse nome e depois você usa o método pertencente a esse objeto aqui. Que no caso a gente usou o método clicked para quando clicar ele chamar essa função aqui, que é a função chama a segunda tela. O que ela faz? Ela pega o objeto segunda tela, ó, que foi declarado aqui, aí, ó, segunda tela, e usa o método show para aparecer a segunda tela quando você clicar no botão da primeira. E a primeira tela, ela sempre aparece quando você executa a aplicação. Pode ver aqui no código. Quando o código é executado, a gente usa já o primeira tela.show para ele sempre mostrar a primeira tela. Deixa eu rodar o código e explicar. Ele deu esse erro aqui, ó, porque ali eu escrevi errado primeira, ó, eu não tinha visto. Eu escrevi primeira, faltou o i aqui. Então o nome do arquivo tem que passar do jeito que tá lá, tá sem esse i. Beleza, foi um erro ali, eu não vi que tinha escrito errado. Beleza, deixa eu rodar o código. E tá aqui o primeira tela, que ele é carregado nessa linha de código. Então quando a gente clica aqui, ele vai executar essa função, ó. A função chama segunda tela e com o método, com o nome da tela, que é o nome do objeto, segunda tela, ponto show. E para você manipular um elemento da segunda tela, eu já deixei aqui embaixo, ó, comentado. Por exemplo, se a gente quiser mudar aquele texto, deixa eu comentar novamente para mostrar. Quando a gente clica aqui no segunda tela, ele mostra, essa é a segunda tela, esse texto que foi definido lá no Qt Designer. Mas se eu quiser mudar esse texto a hora que eu chamar hora que eu clicar no botão, eu preciso fazer isso dentro de um método. E foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Eu usei a mesma referência, né? Segunda tela, com o nome do elemento que você vê lá no Qt Designer. Deixa eu entrar aqui. Cadê a segunda tela? Tá aqui. Ó, você clica aqui nessa label e você vê o nome dela aqui. Olha lá, object. Esse objeto aqui, ele é identificado por label. Então, por isso que eu coloquei aqui, segunda tela, ponto label e o método, que é o método setText, para eu escrever alguma frase aqui. Escrever qualquer coisa aqui, olá mundo. Então, agora quando eu clicar no botão, ele vai chamar essa função, vai mostrar a segunda tela e vai setar esse valor aqui naquele elemento da segunda tela. Ele vai escrever olá mundo. Vamos rodar aqui, ver se funcionou. Tem que identar, né? Aqui no Python. Agora, quando clica na segunda tela, ele aparece olá mundo. Beleza, então pessoal, espero que eu tenha tirado essa dúvida, como é que você faz para adicionar novas telas e como que você faz para manipular os elementos aí que estão nas outras telas. Então é só dessa forma, é bem simples.
você vai fazer a referência aqui, ó, o nome do objeto, usar o IC load e o nome do arquivo. E depois, para você manipular o objeto, você coloca esse nome da variável, ponto, o nome do elemento e o método dele, que vai fazer alguma coisa, que vai chamar o botão, que vai mudar o valor do texto ou pegar o valor do texto. Beleza? E é dessa forma qualquer objeto que você for usar. Qualquer elemento lá do Qt Designer. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.